Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Louvado seja o nome do nosso Deus por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz pelas nossas vidas. A palavra que eu quero deixar para o meu e para o teu coração se encontra no livro de Marcos, no capítulo 11. O versículo 27 diz: Chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e lhe perguntaram: Com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Um pouquinho antes, nós vamos ver que o Senhor Jesus, Ele chegou em Jerusalém e entrou no templo para ensinar. E quando Jesus entra ali, Ele vê que algumas coisas estavam acontecendo ali, coisas que não condiziam com a casa de Deus. E o Senhor Jesus, nós vamos ver que Ele vai se irar neste momento. E Ele vai começar a quebrar tudo. Ele vai quebrar mesa, Ele vai quebrar cadeiras. Ele vai colocar tudo aquilo que está ali para fora, vai jogar para fora do templo. Inclusive aqueles que estavam fazendo o comércio ali dentro da casa de Deus. Nós vamos entender que o Senhor Jesus, Ele veio também para tirar de dentro da casa aquilo que os religiosos, aquilo que a religião havia colocado, para limpar a casa de Deus. Porque o Senhor Jesus disse: aqui é lugar de oração. Este lugar será chamado casa de oração. E não era lugar de fazer comércio, não era lugar de vender, lugar de comprar. Então Jesus, Ele usou a autoridade que Ele tinha, a autoridade que Deus, Pai, havia dado para Ele. Mas agora os líderes religiosos, nós vamos ver que eles não vão gostar daquilo, porque eles eram aqueles que usavam a religião para controlar as pessoas. Eles conheciam a lei, eles conheciam a Escritura, conheciam até demais, mas eles não praticavam. Eles usavam isso para manipular as pessoas, para que eles pudessem ficar bem, para que eles pudessem ter os primeiros lugares, porque é isso que eles queriam. Eles queriam ser honrados. Eles buscavam os seus próprios interesses, não os interesses da população, os interesses do povo, mas os interesses deles mesmos. Nós vamos ver que eles usavam roupas, até as roupas deles eram diferentes, eles queriam se destacar em tudo. E agora eles vendo a atitude de Jesus, Jesus representava ali um risco para eles, né? Porque Jesus estava mudando as coisas, aquilo que já estava talvez enraizado ali, porque eles já tinham tomado conta de tudo, eles faziam tudo do jeito deles. E Jesus veio, né, mudando, trazendo mudanças. E nós vamos ver que as pessoas, o povo, estava se agradando da vida de Jesus, da forma como Jesus ensinava. E isso gerou inveja, isso gerou ciúme nos religiosos, nos mestres da lei na época. E eles procuravam, né, começaram a procurar um jeito para prender Jesus e para que depois ele fosse morto, porque eles não queriam que Jesus viesse com os ensinos dele ali. Eles queriam continuar da forma que estava, da forma que eles faziam. E agora, quando Jesus chega novamente ali no templo, eles vão começar a fazer perguntas para Jesus, para ver se pegavam Jesus em alguma falha. E eles vão perguntar: com que autoridade que você faz essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Porque na verdade eles respeitavam, eles consideravam como quem tinha autoridade somente quem tinha os estudos que eles tinham. Estudava ali a Torá, né? Mas Jesus não estudou os estudos da terra, humanamente falando. Jesus tinha a sabedoria que vinha direto
do céu. E eles não consideravam isso. Jesus não tinha ali uma posição de sacerdote. Jesus não tinha ali um título, um cargo. Por isso ele não era considerado. Para eles não valia nada. Jesus não tinha autoridade para eles, para fazer nada ali. Eles consideravam acima de Jesus, que a autoridade deles era maior. Então Jesus fala para eles, Jesus não responde para eles, mas ele faz uma outra pergunta. Jesus fala para eles, o que vocês acham? Que João Batista, o batismo dele veio do céu ou é da terra? E eles então, agora eles ficam sem saber o que dizer. E eles discutem entre si. E eles falam, se nós dissermos que o batismo de João veio do céu, vai ficar ruim para nós, porque nós não consideramos o batismo. Nós nunca consideramos João como um profeta, como nada. Então, e se nós dissermos que é da terra, é ficar ruim porque o povo, estamos no meio do povo e o povo pode se voltar contra nós porque o povo tinha João como um profeta. E então eles pensaram, vamos falar que nós não sabemos. Porque como eles eram os hipócritas mesmo, era fácil para eles. Eles se voltaram para Jesus e disseram, não sabemos. Não sabemos se o batismo de João é da terra ou se é do céu. E então Jesus disse para eles, se vocês não me respondem, se vocês não têm como me responder o que eu pergunto, então eu também não preciso responder nada para vocês. Algumas vezes Jesus respondia as perguntas deles, mas outras vezes Jesus, ele fazia um jeito, de não precisar responder para eles. E Jesus não respondeu nada a eles. Com que autoridade eles faziam aquelas coisas? Porque na verdade, eles até sabiam que Jesus tinha uma autoridade. E que a autoridade de Jesus só poderia vir do céu, só poderia vir de Deus. Mas eles não aceitavam isso. Porque quem fazia as coisas que Jesus fazia, quem fazia os milagres, as libertações que Jesus fazia, as maravilhas que Jesus fazia, eles sabiam que só poderia vir de Deus. Porque Jesus, ele tinha um diferencial. Jesus tinha algo que eles não tinham. Eles tinham somente ali a lei. E eles, embora eles não praticassem, eles pregavam, eles falavam para que os outros fizessem. Mas eles não faziam aquilo que eles falavam. E as pessoas viam esse diferencial em Jesus. As pessoas viam a forma que Jesus ensinava, que era diferente de tudo aquilo que eles já tinham aprendido, com os sacerdotes, com os mestres da lei, com os fariseus ali da época. E por isso as pessoas estavam admiradas com os ensinos de Jesus. Porque Jesus, ele pregava e ele também dava testemunho de vida. Ele testificava, com a vida dele, aquilo que ele pregava. E por isso, Jesus não foi aceito pelos religiosos. Foi aceito pela maioria do povo. Mas os religiosos não o aceitaram. Os religiosos não aceitaram que fosse pregado uma outra palavra que não fosse a deles. Eles não aceitavam que as pessoas tivessem os seus olhos abertos, tivessem os seus ouvidos abertos pelos ensinos que Jesus trazia. E por isso eles faziam tudo, eles fizeram tudo para incriminar Jesus, para que Jesus saísse do caminho, porque na verdade Jesus era uma pedra no sapato dos religiosos. E o que é que nós
hoje? Como é que nós temos nos comportado hoje? Será que nós hoje temos aceitado a autoridade de Jesus? A autoridade que nós sabemos que Ele tem. A autoridade que nós sabemos que foi dada a Ele, somente a Ele. O Pai deu toda a autoridade a Ele. No livro de Filipenses nós vamos ver isso. Que vai dizer que porque Ele veio em forma de servo. Ele não quis ser grande, Ele não quis ser servido, mas Ele quis servir a todos. Ele se colocou como o menor de todos. Ele sendo o maior, Ele poderia ser o maior, mas Ele se colocou como o menor, né? Porque Ele se preocupava com as vidas, com as almas. Ele queria que todos fossem salvos, que todos fossem alcançados por esse evangelho que Ele trouxe da parte do Pai. Ele sim amava de verdade, amava, né? Ele queria trazer, Ele trouxe, Ele queria que todos fossem salvos. Não era nada por interesse, mas era por amor, né? Ele amava de verdade, não com fingimento, porque muitos dizem amar, mas é com fingimento. Não é dar algo que me sobra para alguém que quer dizer amor, mas é a forma com que eu vejo a pessoa, é a forma se eu vejo Deus na vida da pessoa. Se eu não olho para como a pessoa está vestida, se eu não olho para como a pessoa, se ele está limpo, se ele está sujo, se ele é grande, se ele é pequeno, isso é amor. Não é aquilo que eu dou que diz de mim que eu amo, mas é a forma que eu olho para a pessoa. Se eu vejo Cristo na vida da pessoa, se eu não olho com preconceito, se eu não sou racista, porque muitas vezes nós dizemos que amamos, mas nós somos racistas, somos preconceituosos, e isso não é amor. Quando eu não vejo Cristo na vida do meu irmão, eu não estou amando. E aqueles religiosos, eles não viam isso, eles não eram assim. Eles deixavam de fora aqueles que eram pequenos, aqueles que eram fracos, aqueles que eram doentes, aqueles que eram pobres, aqueles que não tinham condições, eram maltratados por Ele, era tido como se fosse um nada para eles. E Jesus não, Jesus tratava de uma outra forma. Jesus trazia aqueles que eram menores para perto. Jesus queria amar, Jesus queria curar, Jesus queria fazer por aquelas pessoas aquilo que elas necessitavam realmente. Era amor de verdade, não era com fingimento, não era com hipocrisia, como os religiosos faziam. Por isso, eles não se agradavam da vida de Jesus, da forma como Jesus fazia. E será que hoje nós estamos vivendo realmente esta palavra, este evangelho que Jesus nos trouxe? Será que nós temos respeitado a autoridade de Jesus? Será que nós temos entendido que toda a autoridade foi dada a Ele, somente a Ele, e não a outro? Ou será que nós temos tirado a autoridade de Jesus e dado para outros? Para esse, para aquele? Será que nós temos entendido que toda a autoridade pertence a Ele? Que ninguém mais tem essa autoridade. Nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele deu autoridade para os seus discípulos. Ele disse: eu dou autoridade para vocês. Vão, expulsem demônios, curem os enfermos, façam que sejam livres aqueles que estão aprisionados. Vocês vão pisar em serpentes, em escorpiões, e nem um dano lhe será feito. Mas aqueles que andam com o Senhor Jesus, eles têm uma certa autoridade, porque Cristo deu. Mas nós não podemos dizer que vamos procurar a autoridade que está somente em Cristo, buscar em outros. Talvez nós não estamos olhando diretamente para a palavra, talvez nós estamos ouvindo os ensinamentos de religiosos, aquilo que eles nos dizem. Eles criam suas próprias regras, eles falam
aquilo que nós temos que fazer, mas muitas vezes não é o que a palavra de Deus diz, o que a palavra de Deus nos ensina realmente. E se nós formos olhar para a palavra, ao invés de ficarmos ouvindo o que muitos nos falam, o que muitos nos ensinam da forma errada, como aqueles mestres da lei, eles ensinavam de uma forma que era benefício para eles, para que eles ficassem em alta, mas eles não ali ensinavam a palavra como ela era realmente, o evangelho como ele era. Por isso nós temos que buscar na palavra do Senhor, nós temos que buscar, pedir para que o Espírito Santo venha falar conosco, para que ele venha nos revelar a sua palavra, para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos confundidos e muitas vezes sejamos impedidos de conhecer realmente a palavra de Deus, a palavra, aquela palavra que liberta. É isso que Cristo trouxe, a verdade que nos liberta, que é a sua palavra, que está contida somente na sua palavra. Amém? É isso que eu queria deixar para o meu e para o teu coração nesse dia, que nós possamos refletir mais na palavra de Deus, buscar mais entendimento, né? Buscar conhecer mais, conhecer melhor, para que nós não possamos ser enganados nesses últimos tempos. Amém? Fique com essa palavra no teu coração e que o Senhor venha te abençoar.